Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um pouco da aula 5, tá bom? De grão em grão, constrói-se uma argumentação. Então, vamos falar sobre argumentação. Conteúdo é o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos, título, escolhas lexicais, explicação, ocultação de fontes de informação. E também advérbios, a gente já está vendo os advérbios. Ler um trecho de texto jornalístico publicitário, analisar recursos persuasivos, perceber efeitos de sentido, identificar intencionalidades e analisar o uso e sentido dos advérbios. Então vamos lá. O que a gente vai conversar? Você já precisou convencer alguém sobre uma situação ou pedir algo que tanto queria seus pais ou amigos? Como foi? Que recursos você utilizou? Porque é importante que, ao argumentarmos, sejamos convincentes. Então, os recursos persuasivos. Em aulas anteriores, a gente conheceu os textos que apresentam uma linguagem persuasiva com a intenção de provocar no leitor determinada ação, a partir de um propósito definido. Então, a gente trabalhou ali, né, principalmente os textos ali que fazem com que a gente faça com que o consumidor ou leitor, aquela pessoa que está consumindo o nosso texto, ele se convença de algo, certo? Então, vamos lá. Bem empregados, esses recursos têm a capacidade de influenciar um comportamento ou uma opinião a ponto de mudá-la. Estão presentes em textos argumentativos por meio de diversos modos. A gente já viu alguns, né? Constitui textos mais convincentes. Então, elementos que auxiliam na persuasão geralmente estão presentes em textos argumentativos como editoriais, artigos de opinião, resenhas críticas e também textos publicitários. E a gente viu artigos de opinião e os textos publicitários anteriormente, né? Então vamos lá. Veja a seguir exemplos em que ocorrem recursos persuasivos. Observe como eles são utilizados nesse anúncio comercial. Então aqui diz, no anúncio, há uso das formas imperativas em compare, experimente, brilhe, que incentivam e buscam convencer o leitor. Há também o uso de advérbio tão, com adjetivo saudável, formando uma expressão que intensifica uma qualidade proporcionada pelo produto. Ao escrever que a marca líder do salão não supera, o anúncio faz uma comparação que também é uma forma de persuadir o consumidor. Então, comparar com outros produtos, por exemplo, faz com que o consumidor tenha mais interesse no produto. Leia o trecho de um editorial sobre vacinação da população e saúde pública. Vacinar-se contra a gripe reforça a saúde pública. Apesar da franca disponibilidade nos postos de saúde e dos riscos crescentes de contágio, a adesão à campanha de vacinação contra a gripe ainda frustra a metade da imunização, sendo que o simples comparecimento às unidades do SUS permitiria a redução de mortes por influenza e, conforme um estudo publicado na revista médica Lancet, também por superbactérias. Para reforçar seu ponto de vista, o autor traz em seu texto recursos como o uso de adjetivos, franca disponibilidade. Faz menção a um estudo de pesquisa que dá mais credibilidade ao que é apontado por ele, explicitando a fonte de informação. Ressalta-se também a passagem, sendo que o simples comparecimento, que na visão dos autores leva a entender que o comparecer ao posto de saúde seria uma ação sem complexidade, seria fácil, né? Mas seria simples de fazer e dá a sensação de que, eu posso fazer isso, é tão simples mesmo. Perceba que toda a construção do texto provoca efeitos de sentido que visam convencer o leitor acerca da opinião do autor. Então, tudo isso vai mexer com a cabeça ali do leitor, da pessoa, né, do consumidor, do leitor, da pessoa ali a quem se quer persuadir. Então, vamos lá. Foco no conteúdo. Escolhas lexicais e intencionalidade nos textos. Você sabia que a escolha de uma palavra pode influenciar o leitor a dar ou não mais ênfase a um fato noticioso, por exemplo? Analise as manchetes a seguir. Popó atropela Bambam, nocauteia em menos de 1 minuto e cutuca. Até me deu as costas de tão frouxo. Popó massacra Bambam, vence por nocaute em 36 segundos e provoca frouxo. Aí a gente tem também aqui um lead, né? Popó nocauteia Bambam em 36 segundos e luta vira piada nas redes. Não deu tempo de suar. Analise os termos utilizados em cada manchete e como cada título busca atrair a atenção do público. Quais são os focos, em cada manchete?
Retome as manchetes anteriores e responda oralmente em grupo com os colegas. Quais são as palavras mais impactantes em cada manchete e por quê? De que maneira as escolhas de palavras sugerem uma opinião ou intenção específica do autor? Em sua opinião, qual manchete seria mais apelativa no uso da linguagem para convencer o leitor a ler o texto na íntegra? Dicas que podem ajudar na análise. Identifique palavras-chave em cada manchete. Compare as escolhas lexicais feitas em cada uma. Avalie o impacto emocional e informativo dessas escolhas. Reflita sobre a eficácia das escolhas em termos de persuasão e atração do público. Aí a gente tem aqui a correção. A intencionalidade nos textos e a força argumentativa dos advérbios. Quando nós falamos em intencionalidade, nos referimos ao modo como determinado texto é elaborado para que alcance um objetivo, ou seja, qual é a intenção do texto. Isso ocorre em textos jornalísticos e em textos publicitários diversos, como visto anteriormente. A palavra também exerce uma função persuasiva. Os advérbios, vamos lembrar o que são? Então, aqui já, relembrando ali o que a gente está estudando, os advérbios modificam o sentido dos verbos, adjetivos e outros advérbios também, denotando circunstâncias. Por exemplo, de dúvida, circunstância de dúvida, talvez, quiçá, casualmente, provavelmente, possivelmente, acaso, etc. A afirmação, sim, realmente, deveras, efetivamente, certo, de certo, certamente, etc. Negação, não, tampouco, absolutamente, jamais, sequer. Tempo, agora, amanhã, ontem, breve, cedo, depois, hoje, imediatamente, jamais, nunca, sempre, tarde, já, logo, antes, etc. Lugar, abaixo, acima, ali, além, afora, adiante, atrás, dentro, lá, cá, externamente, aqui, onde, aonde, através, etc. Modo, assim, depressa, bem, mal, devagar, pior, melhor. E grande parte dos terminados em mente, então muitos têm sufixos mente, ok? Francamente, honestamente, literalmente, etc. Intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, meio, todo, demais, nada, quão, que, quanto, bem, mal, quase, apenas, etc. Vamos analisar esse outro trecho jornalístico e compreender o uso do advérbio. A gente já retorna.